Êxodo capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que quando Moisés se aproxima da sarça, que ele via o fogo nela e não se consumia, ele tentou se aproximar. Deus disse assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Quando nós falamos sobre o sagrado na teologia, é uma temática muito peculiar, apropriada para esses dias. Essa questão do sagrado na teologia. Você tem a expressão hebraica aí, eu coloquei aqui, Kodesh, que quer dizer separado, santidade, sacralidade, colocado à parte. Esse é o sentido da palavra. Separado para santidade, sacralidade. Então, quando nós falamos de sagrado, nós estamos falando de algo que aponta para Deus. Quando nós falamos de um objeto sagrado, nós estamos falando de algo que foi separado para o uso exclusivo de Deus. Então, é muito importante que cada teólogo, cada irmão que ama o estudo, já comece a perceber aqui a ideia do sagrado. Esse sagrado, ele pode se referir a Deus, ele pode se referir a um objeto, ele pode se referir a coisas, pode se referir a um lugar. Então aqui você tem a ideia do sagrado. E vocês podem analisar que eu citei duas questões aí sobre o sagrado. Em primeiro lugar, pão sagrado. O que um pão sagrado pode contribuir para a nossa fé, para a nossa comunhão? Por que lá em 1 Samuel 21, verso 4, o próprio sacerdote disse: só tem aqui os pães sagrados. Ele falou também de pão comum. Mas qual é a diferença entre pão sagrado e pão comum? Nós já estaremos falando. Observem que o próprio texto falou também de serviço sagrado, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 13. Então você tem pão sagrado, lugares sagrados, você tem serviço sagrado. É muito importante atentar para isso. E você tem livro sagrado. E quando se fala de livro sagrado, estamos falando da Bíblia, também chamada de as Escrituras Sagradas. O apóstolo São Paulo, ele disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15, você pode ler até do 14, ele diz as sagradas letras. Ou seja, ele está falando que a palavra, as escrituras, elas não são coisas comuns. Assim como tem o pão comum, tinham os pães da proposição ou da presença, os quais eram postos diante de Deus, como forma de gratidão, mas também representando comunhão com Deus. De modo que você tem coisas sagradas, lugares sagrados, objetos sagrados, a escritura sagrada, ministério sagrado. Sem a ideia do sagrado, o profano domina. Sem a ideia do sagrado, o profano domina. Então vocês podem observar que hoje nós temos uma gama de pessoas, de teólogos, pregadores, cantores, que estão banalizando o sagrado, de modo que a ideia do sagrado perde a sua sacralidade por aquilo que é trivial, porque a pessoa deixa de atentar para a essência do sagrado que tem na Escritura, que tem no local, no objeto. E nós estaremos falando sobre a importância do sagrado na teologia. É muito útil que você estude isso agora. Quase muitas pessoas não andam tratando desse assunto. Nós temos, por exemplo, o alemão Rudolf Otto, ele trata sobre isso. Ele diz que para se compreender e perceber o sagrado, é necessário você passar pela experiência misteriosa. Desde o primeiro momento que nós começamos a conferência, nós pontuamos aqui que a teologia, ela é um assunto misterioso. Por quê? Porque ela vai pensar sobre Deus, tratar sobre Deus, e para se aproximar da teologia, é necessário se aproximar do mistério. E quando se aproxima do mistério, se aproxima daquilo que é sagrado.
E você não pode se aproximar do sagrado com brincadeira, com palhaçada, com a falta de senso de responsabilidade. Por quê? Porque o sagrado, ele envolve a pessoa de Deus. É relevante, é ímpar que você, querido irmão, querida irmã, que está participando desta conferência, atente para isso. Então, quando eu vou para a expressão Kadash, Kodesh, Kadosh, dentro dessa perspectiva hebraica, eu estou falando de algo que é separado. E quando eu falo de algo que tem a palavra sagrado, merece respeito, merece reverência. Quando você vai para 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 3,15, eu falei das sagradas letras. Então você não pode tratar com desdém, com piadas, aquilo que é sagrado. O terreno da sacralidade do mistério divino é algo que deve ser respeitado, honrado. Inclusive, a nossa própria Constituição se valeu, a Constituição de 88, que tem aí os seus pontos, ela fala da importância do culto, da valorização, dos símbolos religiosos, da não perturbação ao ambiente sagrado, porque o sagrado deve ser respeitado. Então, quando você atenta para essa raiz aí do hebraico, Kadash, é santificar, é preparar, é separar para o propósito útil. Então, é muito importante que você comece comigo entendendo essa perspectiva hoje do sagrado. A teologia que você estuda, você vê ela como algo sagrado ou você vê ela apenas como um amontoado de pesquisa, de trabalho metodológico, de referências bibliográficas, ou você está estudando a teologia que pensa sobre Deus como ser sagrado, supremo, absoluto, digno de honra, de todo temor e de toda reverência? O grande teólogo Karl Barth, um teólogo suíço, ele sempre usava em todas as suas palestras, referências, Eclesiastes capítulo 5. E eu quero até meditar aqui com vocês essa passagem bíblica que ele sempre fazia menção. Muito importante que a gente atente para essa palavra dele, porque ele dizia da seguinte maneira: não te precipites, verso 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha que coisa linda. Isso aqui eu estou usando um teólogo, o Karl Barth, neo-ortodoxo, que você vai ver que ele dizia, olha o que ele dizia usando a Bíblia: porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Já imaginaram se cada teólogo partisse para o estudo da Bíblia, o estudo da hermenêutica, o estudo da palavra, com essa consciência que Karl Barth tinha, o respeito, a valorização para com o que é sagrado, na verdade, falaria mais forte. Mas hoje, a banalização e também a falta da ideia do sagrado torna até as Escrituras para muitos como um livro qualquer, como um livro banal. E o próprio Kant, ele dizia uma coisa interessante: a ideia da existência de um ser superior, de um ser sagrado, vai imprimir no homem um respeito. E é isso que nós queremos falar aqui. A teologia sua, ela não pode ser uma teologia sem respeito, sem pudor, sem a graça. Ora, se você vai estudar o Deus misterioso, se você vai estudar o Deus divino, que é o Deus do mistério, que é o Deus, o Emanuel, Deus conosco, já é cercado de mistério. Já é cercado de mistério. Você não pode pensar em estudar Deus, em estudar teologia, pensando que a tua razão, a tua concepção humana, o teu finito e quimero mundo pensante vai decifrar a grandeza, a majestade de Deus. Então,